O que o Cosme tinha perguntado era o seguinte: se quando a gente pega um texto antigo e a gente encontra uma coisa que é moralmente condenável de acordo com os nossos valores morais, por exemplo, a gente pega na Bíblia e vê apedrejamento de mulheres adúlteras, né? A mulher pega em adultério, ela deve ser apedrejada, beleza. Na nossa sociedade, isso é considerado absolutamente extremo e imoral, né? Mas isso a gente precisa reconhecer isso. Primeiro, o primeiro passo é esse. A gente precisa reconhecer que os nossos valores morais são diferentes do passado. Então, para não esperar, não ter essa expectativa de que as pessoas no passado se comportassem como hoje. Esse é o primeiro ponto. Mas isso impede a gente de fazer um juízo de valor sobre o comportamento moral do passado? De forma alguma. Até para dizer assim, que a gente não volte a fazer esse tipo de coisa. Já tem um juízo de valor nessa fala, né? Então, assim, reconhecer que o passado tinha o seu próprio arsenal de valores e o seu próprio repertório de crenças, práticas e costumes e os seus próprios motivos para isso, não significa aceitar ou valorizar isso. É só entender que as coisas eram diferentes no passado, beleza. Agora, isso também não significa, como o Cosme notou muito bem, que só existisse essa opinião no passado. Porque em todo e qualquer tempo histórico e sociedade, a gente vai encontrar pessoas pensando diferente. Então, a visão da Bíblia, que na verdade não existe isso, né, mas vamos pegar assim, a visão dos autores ali do Pentateuco, porque as visões dos autores da Bíblia variam muito, né? Mas se a gente for focar ali na lei escrita no livro de Êxodo, que já é um pouco diferente da de Deuteronômio, mas vamos ficar na do Êxodo. As pessoas que escreveram aquelas leis, elas representam aquele tempo? Não. Elas representam uma fração daquele tempo, da sociedade que produziu aquele texto. No próprio texto, isso já fica claro. Porque, passando para outro livro, se você pega o livro de 1 Samuel a segundo livro de Reis e os livros de Crônicas, que falam sobre o período monárquico de Israel, você vai ver o tempo inteiro profetas e o próprio autor do texto, os autores do texto, falando assim que o rei tal foi mau, foi uma pessoa má porque ele ergueu templos para Baal, ergueu altares para Baal, ou a população foi punida por Deus com razão, Deus deveria ter mesmo lançado um castigo sobre aquela população, porque a população estava adorando outros deuses, estava adorando em outros lugares que não o Templo de Jerusalém, e por aí vai. Então o próprio texto já deixa claro que há pessoas naquela sociedade que pensam diferente de quem está aplicando aquelas sanções, de quem está produzindo aquelas sanções. Então é importante a gente também reconhecer que há diversidade sempre de opiniões em qualquer tempo e espaço. Então dizer assim, nos tempos da Bíblia as pessoas pensavam dessa forma, é uma simplificação, né? Às vezes eu mesmo faço isso, mas é importante levar em consideração que nos tempos da Bíblia havia pessoas que pensavam diferente e algumas tinham mais poder do que outras, né? E conseguiam forçar a sua visão sobre as outras. Conseguiam transformar a sua perspectiva em leis, em dogmas, inclusive. E garantir, né, essa sua própria visão a partir, inclusive, de força militar, da força física. Não obedeceu, está fora do jogo da vida, né? Então é boa a colocação do Cosme aí, porque é importante lembrar disso. Ainda que, infelizmente, muitas vezes perspectivas diferentes que não foram as vencedoras, deixem muito menos material, muito menos coisa escrita, principalmente em história antiga, que você depende para produzir escritos, você depende muito, muitas vezes, de é, ter acesso aos meios de produção de escrita. Você precisa ter acesso a pergaminhos, ou tabuinhas de argila, ou você precisa ter sido formado na prática da escrita, ou ter acesso a um escriba para o qual você possa narrar uma história para ele escrever, e por aí vai, né? Então, a própria possibilidade de deixar vestígios já é uma coisa que é mais fácil o vencedor na hierarquia social, a pessoa mais alta na hierarquia social deixar vestígios do que a mais baixa, do que a que está sendo oprimida, por exemplo. Então a história acaba tendo esse viés documental, não é nem necessariamente do historiador, pode ser também, mas os próprios documentos, a coleção de documentos que sobram para o presente, já tem um enviesamento, né, que tem a ver com a própria condição, a possibilidade da pessoa ter deixado vestígios significativos, né? Então fazer uma história dos vencidos
por assim dizer, né, que é feito, e tem muitos historiadores que trabalham dentro desse paradigma, a história vista de baixo, a história dos vencidos, é muito mais difícil de se fazer porque a quantidade de documentos é muito menor, né? E você tem que fazer uma leitura a contrapelo da documentação oficial, tentando ver ali o que que o paradigma vencedor preserva sem querer do paradigma derrotado e por aí vai, né? Mas enfim, é uma pergunta complexa, né? Mas eu espero ter respondido, dado alguns elementos aí dentro desse tema. Mas muito interessante a pergunta aí, Cosme. E se tornou membro também, seja muito bem-vindo, Cosme, aos membros.